E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lawton do canal Como Tocar Violino, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu tenho um material super especial, que é uma crina de arco, que olha só, ela é vegana, ou seja, não precisa do pelo do cavalo e, além de tudo, ela não precisa ser trocada de tempos em tempos, diferente da crina de cavalo, e, além disso, ela é praticamente indestrutível. Essa é a crina Zarelon. Não sei se é assim exatamente a pronúncia, ou Zarelon, ou Zarelon, ou Zarelon, é alguma coisa do tipo. Bora ver então qual é a equipada desse negócio? Roda a vinheta aí. Brincadeira, não tem vinheta. Para esse vídeo aqui, ó, eu tô com dois arcos. Esse aqui é o meu arco principal, esse aqui é um dos meus arcos reservas, eu tenho vários outros, né, também, assim como eu tenho violino reserva, tenho arco reserva, tenho corda reserva, eu já falei isso num outro vídeo aqui sobre o que tem que ter de reserva no seu estojo aí, né, mas enfim, esse aqui que você tá vendo aqui, essa crininha aqui, ó, não é crina, é o Zarelon, ou Zarelon, né, então isso daqui é diferente desse aqui, que é crina animal. Esse aqui é do cavalo, esse aqui é um material sintético. O que aconteceu? Como que eu cheguei nesse material, né? Eu falei com o Peter Zerrett, que é o cara que criou esse material, né? Eu fiz um vídeo há algum tempo atrás, aqui eu vou colocar aqui em cima, falando da diferença da crina animal para a crina sintética. E aí eu falei sobre todas as diferenças que tem no mercado nacional aqui no Brasil, né? Que é principalmente assim, a crina sintética, a gente tem a crina de nylon, que infelizmente é assim, é uma tentativa de substituir e tal, mas não é boa, né? Realmente, quando você toca com ela, não tem exatamente a mesma qualidade da crina animal, você precisa de mais breu, precisa de mais pressão para você tocar realmente aquele som mais consistente, né? E só que tem uma boa vantagem, que é realmente animal free, né? Que é animal, é livre de qualquer produto animal. Então a gente tem vivido hoje em dia, né, nessa onda, na pegada aí de desenvolver um pouco mais nesse lado mais não humano, digamos assim, mas de ser vivo no geral, né? Então a gente aos pouquinhos, né, o ser humano está notando que na verdade o planeta Terra não é só pra gente. Então, naturalmente, a gente está começando a ter um pouquinho mais de cuidado com os animais e isso vale também para os insumos que a gente usa, né? Para os produtos que a gente usa que são de origem animal, que é o caso da crina de cavalo que vai aqui no arco. Lá no vídeo que eu falei sobre crina sintética e crina animal, eu coloquei, né, sobre a questão da crina animal, porque é realmente uma coisa a se pensar, porque apesar da crina animal aqui que você coloca no seu arco não ser o motivo da morte do cavalo, mas 90% dos pelos que você vê nos arcos são de cavalos mortos, porque é meio que um subproduto da produção de carne, da produção alimentícia, né, couro, etc. Tal. Então realmente, assim, a gente tá ali, não tá prejudicando a mais, mas está utilizando do que já está sendo prejudicado para colocar no arco. Então não é que vai lá no cavalinho bonitinho e corta o rabo dele e depois vai nascer de novo e tal, porque isso daria muito mais trabalho, seria muito mais difícil. Então é mais fácil, como o nosso mercado é muito pequeno, né, um nicho muito pequeno de violinistas, né, então é mais fácil reutilizar esse material. E então acaba que é meio chato isso, né? E aí eu tava buscando algumas opções, inclusive no vídeo que eu falei sobre a crina sintética e a crina animal, eu falei de algumas opções e uma delas era esse Zarelon, né? E aí eu procurei entrar em contato diretamente com o Peter e conversei com ele, a gente se falou por e-mail e tudo mais. Depois ele me passou o contato de uma pessoa que era responsável por essa parte, né, de encaminhar algumas coisas e tal. E eu conversei mais um pouco e a gente decidiu então trazer para cá para o Brasil para fazer um review, porque eu acho que não existe nenhum material em português falando sobre esse material aqui, que é o Zarelon, né, que está nesse meu outro arco aqui. Então hoje esse vídeo aqui vai ser super especial, com conteúdo inédito no Brasil, e eu espero que possa te ajudar aí, conscientizar um pouquinho mais em relação a essa questão do uso de insumos animais. A primeira coisa que a gente tem para notar aqui, né, realmente entre os dois, eu vou falar primeiro sobre diferenças que tem assim visuais. Quando você olha, né, o Zarelon, eu não sei se vai dar para ver exatamente aí e tal, mas ele é um pouco mais transparente do que uma crina animal. Tá vendo? Não sei se dá pra ver exatamente. Em comparação com essa daqui, a minha crina também já tá velha, né? Aqui é a crina animal mesmo, né? Mas os dois são levemente diferentes, assim, em relação a cores, né? Inclusive, tem uma questão legal do Zarelon, que você consegue comprar diretamente com eles lá, de cores diferentes. Eles me mandaram pra mim essa aqui branca, porque eu pedi branca, e também mandaram essa daqui, que é
preta. E eles mandaram as duas pra mim, né? Porque eu falei, vou pegar duas porque eu tenho um arco de fibra de carbono que é preto. Falei, então vou colocar uma crina preta no arco preto, vai ficar legal, né? Então eu vou ainda trocar, essa eu ainda não mandei trocar, mas agora essa daqui, a branca, eu já coloquei no arco para poder testar e poder trazer aqui esse conteúdo para vocês. Agora, uma coisa realmente muito doida, eu tô aqui ó, com um fiozinho do Zarelon. Eu tirei aqui esse um fiozinho antes de colocar, né, antes de mandar lá para colocar a crina, eu tirei um fiozinho para eu falar, eu vou testar qual que é a força que um fiozinho desse aguenta, porque pelo que ele fala lá, ele falou, é praticamente indestrutível esse material e você não vai precisar trocar, não vai ficar caindo do seu arco e caso aconteça de ficar levemente frouxo, você vem com um isqueirinho assim ó, de longe você passa e ele contrai de novo e fica esticadinho o seu Zarelon de novo. Então é muito doido, né? É muito bom para ser verdade, então vamos testar esse negócio, né? Vamos ver se isso aqui realmente é indestrutível. Ó, estou aqui com o Zarelon aqui, tá vendo? É um fiozinho aqui. Ele de espessura é praticamente igual à espessura da crina, eu acredito. Deixa eu pegar aqui um fiozinho da crina. Vamos comparar aqui um do lado do outro. Olha só, esse aqui é o Zarelon, que tá aqui, né, no meu dedo aqui. E esse aqui que eu tô segurando embaixo é a crina, porque tá presa no meu arco, né? Meu arco tá aqui atrás também. E tá vendo, eles são bem parecidos em relação à espessura. É bem parecido mesmo, bem parecido. Muda um pouquinho a coloração, mas é bem parecido. Agora, o que eu quero testar é realmente quanto de força isso aqui aguenta. Eita, que não estoura mesmo. Porra, deixa eu tirar o zoom aqui. Olha só, não tô fazendo cena aqui não é teatro não, viu? Eu tô realmente fazendo força aqui. Vou dar uma volta aqui assim e forçar. Tá me machucando, na verdade. Então, cara, eu tô forçando mesmo, tô forçando muito e não estoura, cara. Um fio do negócio não estoura. Não estoura, cara. É indestrutível mesmo a parada, ó. Dá pra ouvir o barulhinho que ele faz? Não sei se é... Cara, não estoura. Não, só vou ficar feliz quando eu estourar esse negócio, velho. Não estoura. Eu tô machucando todo aqui. Não estoura, cara. Deixa eu tentar assim, dar umas voltas no dedo aqui. Não dá. Não estoura. Cara, não sei. É indestrutível mesmo. Olha só, para comparar, eu tirei um fiozinho aqui do meu de crina. Vamos ver quanto de força isso aqui aguenta. Estourou já. Estourou. Cara, é surreal a diferença de quanto um aguenta e quanto o outro aguenta, cara. Cadê? Até perdi aqui minha crina. Olha só, tá aqui na minha mão, ó. Dei uma voltinha, uma voltinha aqui e uma voltinha aqui. Estourou. É muito frágil. Eu nem tinha noção de quão frágil era realmente a crina do arco, né? Em comparação com o Zarelon, não sei como que é a pronúncia, mas, cara, faz uma grande diferença isso aqui. Essa diferença de resistência dos materiais é uma coisa super, super positiva, cara, porque já aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com você, de você colocar o arco lá no estojo, aí você trava ele, né? Tem aquela travinha que segura o arco. E depois, quando você solta e vai tirar, sei lá, engancha um fiozinho ali, você puxa e estoura o fiozinho, sabe? E, cara, com isso aqui, você vai quebrar o estojo e não vai quebrar um fio do seu arco. Então, realmente, tem uma boa diferença em resistência aí, que vai, consequentemente, fazer com que você dure, né? Que você fique mais tempo com a crina e funcionando, né? Da forma certa. Agora, eu sei que o que você quer realmente saber é em relação ao som. Qual é a diferença que tem entre esses dois arcos aqui? Bora ouvir, então? Uma das coisas que eu senti diferença realmente em relação ao quanto eu preciso de tocar e tal, assim, é o breu. Então eu peguei o Zarelon e passei o breu normal, né, tal, assim, era a primeira vez que eu tava passando, então realmente ele necessitava de mais breu para começar a funcionar, né, senão ficava o som falhado. Isso é normal, né, porque é a primeira vez que eu tava passando. Mas eu senti que levemente, assim, precisou de um pouco mais do que precisaria se fosse uma crina nova, zerada, assim, né. Então, um pouquinho de breu aqui, eu já usei ele, já testei,
mas eu ainda não vou falar o que eu achei, vou primeiro mostrar pra você para depois falar. E aqui o arco de crina normal, também passando aqui um breuzinho pra gente poder comparar os dois, né? E vamos ouvir agora. Olha só, tirei aqui o microfone, né? Agora você tá ouvindo pelo som ambiente aqui real. E vou pegar aqui o violino. Vou tocar primeiro com o arco padrão, o arco de crina animal, que é o que eu mais uso, né? Realmente quando eu tô tocando com orquestra e tudo mais. E vou tocar aqui uma escalinha normal, tal, um negócio tranquilo, só pra você ouvir o som. E logo na sequência vou pegar o arco com o Zarelon e vou passar também na mesma sequência de notas, mesmas coisas pra você ouvir aí. Então, com o arco de crina normal por enquanto. Beleza? Agora com o arco de Zarelon. Cara, é muito bom. O som que ele produz assim é praticamente idêntico ao som do que tem crina animal. Muito diferente daquelas crinas sintéticas que a gente vê normalmente aqui por aqui, né? Uma das principais diferenças que eu falo, não só em relação, né, aqui o de crina normal, mas como esse do Zarelon também, na verdade, em relação às crinas sintéticas que a gente vê, é porque a crina sintética que a gente tem naturalmente, aquela de nylon comum, primeiro, que ela não é tão resistente assim, você puxa ela estoura também, igual a crina normal. Mas segundo, em relação ao som, sempre precisa de um pouco mais de pressão na corda, sabe? Parece que ela realmente necessita um pouco mais de contato com a corda para sair um som constante, né? Nesse caso aqui, com o Zarelon, cara, você passa assim, é a mesma resposta sonora que tem com a crina, assim, não precisa forçar mais, ela não falha, né, assim, diferente e tal, não acontece nada diferente do que deveria acontecer com a crina. Então, tipo, realmente esse aqui é um grande candidato a ser substituto da crina. Olha só, eu vou fazer uma comparação. Eu não vou segurar o arco da forma certa, vou só passar ele assim, sem peso nenhum. Só o peso do arco realmente que vai estar passando na corda, para você ver que o som vai continuar constante. Eu vou fazer isso com a crina normal e vou fazer a mesma coisa com a crina de Zarelon, que não é crina, né? Na verdade. É porque em inglês fica mais fácil, porque chama bow hair, né? Que é cabelo de arco. Então é diferente, né? Assim, não fala necessariamente que é de cavalo. Agora, pra gente, a gente sempre chama isso de crina mesmo, a gente não chama de cabelo de arco. Então, assim, é uma crina que não é crina, né? Mas bora lá, vou fazer esse teste do peso do arco e você vai ver aí como que ele vai se comportar. Olha só, então eu vou passar o arco só com o peso dele, normal. Assim, eu tô aqui com o arco de crina animal e vou passar aqui, ó, só segurando ele assim, só o peso do arco, puramente isso. Você vê que na ponta fica mais leve, né? Assim, porque o arco é mais leve lá e o som acaba ficando mais suave também, né? Natural. Porque eu não tô fazendo nada aqui, né? E aqui fica mais tenso, né? Ou aquele som mais rígido, porque tem mais peso aqui. Então é o puro peso do arco, né? Agora vou trocar, pegar aqui o arco de Zarelon, pra gente ver em relação ao peso também como que ele vai se comportar, ó. No talão. Aí começa a ficar mais pesado, começa também a falhar. Mas você vê, se você fizer esse mesmo teste, exatamente esse mesmo teste, com um arco de crina sintética comum, você passa, vai chegando muito na ponta, ele começa a ficar aquele som assim, ó. Esse som, sabe? Que realmente ele precisa de mais contato na corda. Nesse caso aqui, com o Zarelon, você viu que ele responde exatamente igual uma crina animal. Cara, isso daqui, o Zarelon funcionou muito bem. Ele realmente é o substituto, porque ele funciona igual, é muito mais resistente, muito mais durável, você não precisa ficar fazendo trocas de crinas, né? Porque pra você ter uma ideia, quando você tá com a sua crina animal, o ideal de troca é que você faça a troca pelo menos ali a cada 6 meses, pelo menos.
porque ela vai ficando mais ressecada, vai começando a perder as qualidades e tal. Então o ideal é trocar pelo menos a cada 6 meses. E cada troca de crina é quase o valor de um arco novo, dependendo do seu modelo de arco, né? Assim, é um arco profissional, óbvio que não. Mas se é um arco iniciante, uma troca de crina não compensa num arco iniciante. Porque para você fazer a troca, você vai pagar pelo menos aí 100, 130 reais, assim, pelo menos, chutando baixo. E num bom luthier aí e tal, o cara vai cobrar 150, 180, 200 reais para fazer uma troca de crina. Então, desse jeito aqui, você não precisa mais trocar. Você só coloca ela uma vez e fica com ela o resto da vida. Ele tem garantia lifetime, né? Que é o tempo todo de vida. Então, você vai ficar com ela eternamente com uma crina que é realmente indestrutível e é super boa em relação à qualidade sonora que faz. E você não precisa mais gastar depois. Então, realmente, tá parecendo que é uma parada bem vantajosa. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, não sei se é isso aí mesmo tudo não. Mas agora, testando aqui, hoje eu toquei pra caramba com esse arco aqui. E realmente assim, você vai tocando, você nem sente que você tá tocando com um arco diferente. Você tá tocando igual sempre foi as coisas, só que agora de uma forma muito mais saudável, né? Pro mundo inteiro e também mais consciente. E muito melhor para você mesmo, que você vai economizar, beleza? Bom, para encerrar esse vídeo aqui, só queria te avisar que aqui embaixo, aqui na descrição, tem o link para você ver mais a respeito. Se você quiser comprar um desse aqui também, não tem no Brasil, mas você pode importar e eles enviam para você. E é super fácil comprar, realmente é barato, compensa demais. E aí você só vai ter que levar para alguém trocar aqui no Brasil e pronto, você já tem a sua crina eterna, para sempre. É muito bom. Cara, e ainda tem crina colorida, cara. Que negócio doido. Se você pode escolher a cor da sua crina, tipo, isso é impossível de fazer com uma crina normal. Porque mesmo que você tingir, né, se você pintar o cabelo de uma crina normal, você depois tocando, a tinta vai sair, vai descolorir, né? Vai ficar falhado no meio, né? Então, nesse aqui não, esse aqui você pega uma colorida e você tem um arco colorido. Olha que doido, né? Eu nem sei se pode tocar na orquestra com arco colorido, mas quem sabe aí futuramente eu pegue um, sei lá, verde, um rosa, para colocar no arco e tocar no meio da orquestra, né? Não sei se pode, ter que pedir autorização. Mas se você toca na igreja, se você toca em eventos, coisas assim, de repente é até mais legal, né? Você ter uma crina colorida com a mesma qualidade, funcionando igual, com essas mesmas características dessa branca que você viu hoje aqui, certo? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, pode também falar diretamente com eles lá. Eu quero agradecer ao Peter Zerich e a família dele, né, que é a família toda que trabalha com isso daqui. Então, realmente, muito obrigado pela parceria aqui e, cara, achei incrível, realmente incrível isso aqui. Tipo, é revolucionário e é isso que eu acredito que a gente tem que cada vez mais buscar no violino, porque o violino é um instrumento que vem lá de 1600, sabe? E desde aquela época é exatamente igual. Aí a gente de vez em quando tem que dar uma mudadinha, né? Fazer algumas coisas diferentes. Aconteceu isso quando inventaram a espaleira, que também era uma coisa que não tinha antes. As pessoas tocavam segurando o violino e aí tinha problema no ombro, no queixo, tal, de ficar forçando assim, né? E aí inventaram a espaleira, que é razoavelmente recente e melhorou muito, né, na qualidade como violinistas. E também agora a gente está vendo essa diferença acontecendo em relação às crinas animais, assim como aconteceu com as cordas, né? Que antigamente, na época que o violino começou, as cordas do violino eram feitas de tripa de carneiro ou de cordeiro. E hoje em dia não são, né? Obviamente. Hoje em dia ela é feita com núcleo sintético, com revestimento ali de metal, ou com núcleo de metal e revestimento de algum tipo de metal também, alumínio, prata, ouro, platina, tem vários tipos de revestimentos diferentes. Hoje em dia a tecnologia realmente veio para ajudar o violino. Então aqui você está realmente vendo a tecnologia. Você pode usar essa tecnologia também para você aí e ter essas mesmas vantagens. Beleza? Muito obrigado pela sua presença aqui no Como Tocar Violino. A gente se vê sempre de quinta-feira, às 9 horas da noite, e de segunda-feira, das 18 às 19, rola uma live ao vivo, que você pode entrar, perguntar, participar comigo diretamente, e a gente troca mais ideias, tá bom?
Muito obrigado, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa as notificações para você sempre receber e saber quando tem um vídeo novo, participar das lives e tudo mais. Qualquer dúvida, qualquer informação que você quiser, você pode também entrar no site comotocarviolino.com.br e aí você vai poder ser meu aluno, pode buscar mais informações, tem lá alguns e-books gratuitos que você pode baixar também, você pode se cadastrar para receber novidades exclusivas, tem mais um monte de coisa, beleza? Então a gente vai se vendo, vamos nos falando e espero que isso daqui possa revolucionar o mundo de verdade. Muito obrigado, tchau, tchau!